Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 25 do vestibular do ITA de 2008, que nos diz: uma matriz real quadrada é ortogonal se A for inversível e se a inversa de A for igual à sua transposta. Determine todas as matrizes 2 por 2 que são simétricas e ortogonais, expressando-as, quando for o caso, em termos dos seus elementos que estão fora da diagonal principal. Então vamos colocar aqui no quadro, a definição do que vem a ser matriz simétrica. Então, dado uma matriz n por n, a gente sabe que ela é simétrica se ela for igual à sua transposta. E a matriz ela vai ser ortogonal se a inversa dela for igual à sua transposta. Nós queremos encontrar todas as matrizes que são ortogonais e simétricas ao mesmo tempo. Então, para que uma matriz seja ortogonal e simétrica ao mesmo tempo, A tem que ser igual à transposta de A e tem que ser igual à inversa de A. Aqui estamos diante da definição de matriz simétrica e aqui diante da definição de matriz ortogonal. Agora, como a matriz A é igual à sua inversa, a gente sabe que o determinante de A, portanto, como são matrizes iguais, então o determinante de A é igual ao determinante de A na menos 1, só que o determinante de A na menos 1 é o inverso do determinante de A. Então aqui a gente pode colocar 1 dividido pelo determinante de A, ou seja, dessa igualdade de determinante de A ser igual ao inverso do determinante de A, a gente passa o determinante para cá multiplicando, Ficamos com determinante de A ao quadrado, isso vale 1. E quais são os valores tais que eles ao quadrado são iguais a 1? Só existem dois, É 1 e menos 1. Logo, o determinante de A só pode ser igual a 1, ou o determinante de A pode ser igual a menos 1. Então, quando a gente tem duas matrizes, tais que, ou melhor, quando a gente tem uma matriz em que ela é igual à sua inversa, então o determinante dessa matriz só pode ser 1 ou menos 1. Não existe outra possibilidade para o determinante da matriz. Então, vamos pegar aqui uma matriz A genérica 2 por 2. Uma matriz A 2 por 2, A, B, C, D. Então, a gente quer que essa matriz seja igual à sua transposta, A gente quer que ela seja simétrica. Ou seja, a transposta da matriz A é essa daqui. A, B, C, D. Isso daqui é a transposta de A. Então, daqui, comparando entrada por entrada, a gente conclui que o B tem que ser igual a C. Ou seja, quando uma matriz ela é simétrica, uma matriz 2 por 2 simétrica, isso significa que ela é dada por essa expressão aqui, A é igual a AB, B, D. Os elementos da diagonal secundária são iguais. E vamos agora determinar quem é a inversa dessa matriz A. Então, a inversa de uma matriz, ela é dada por essa expressão, É 1 sobre o determinante da matriz vezes a matriz dos cofatores transposto. Isso é para qualquer matriz n por n inversível. A inversa dela é sempre dada por essa expressão, 1 sobre o determinante de A vezes a transposta da matriz dos cofatores. Bom, então vamos repetir aqui 1 sobre o determinante de A. E quem é a matriz dos cofatores da matriz A? Então vamos colocar essa matriz aqui. A gente tem que calcular o transposto dessa matriz dos cofatores. Bom, para a gente encontrar a matriz dos cofatores, a gente olha aqui para a matriz A. E daí, para a gente preencher essa primeira entrada, a gente elimina essa coluna, eliminamos essa linha. Daí a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 1. 1 mais 1 porque esse A aqui está na posição 1, 1. Então, menos 1 elevado na 1 mais 1 dá 1, vezes o D que sobra dá D. Daí, para preencher essa segunda entrada, a gente vem aqui na matriz A, eliminamos esta coluna, eliminamos essa linha, e a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 2. Porque o B, esse B aqui está na posição 1, 2. Menos 1 elevado na 1 mais 2 dá menos 1. Então, a gente faz menos 1 vezes esse B que sobra, que dá menos B. Daí, para preencher essa terceira entrada, a gente vem aqui na matriz A, eliminamos esta coluna, eliminamos esta linha.
Daí nós fazemos menos 1 elevado na 2 mais 1, porque esse B aqui está na posição 2, 1. Então vai ficar menos 1 elevado na 2 mais 1 vezes B, ou seja, menos B. E para encontrarmos essa última entrada, o que nós fazemos? A gente vem aqui na matriz A, eliminamos esta linha, eliminamos essa coluna, a gente faz menos 1 elevado na 2 mais 2, porque esse D está na posição 2, 2. Só que menos 1 elevado na 2 mais 2 dá 1, vezes A, que dá o próprio A. Então, isso daqui vai ser a inversa da matriz A, só que a transposta dessa matriz dos cofatores é a própria matriz dos cofatores. Ó. Vai ficar 1 sobre o determinante de A multiplicado por D, VD menos B e A. Isso daqui é a matriz inversa. A gente quer que a matriz inversa seja igual à matriz transposta, né? De A, só que a matriz transposta de A é a própria matriz A. Ou seja, é AB, B, D. Então agora, para que essa matriz aqui seja igual a essa, a gente tem que comparar entrada por entrada. Então vamos colocar aqui. Qual que é a primeira entrada dessa matriz aqui à esquerda? É D dividido por determinante de A. D sobre o determinante de A. Qual que é a primeira entrada da matriz à direita? É A. Qual que é a segunda entrada dessa matriz aqui? Ó? É menos B dividido pelo determinante de A, né? Então, menos B dividido pelo determinante de A vai ser igual à segunda entrada aqui da matriz A, que é B. Daí, a terceira entrada dessa matriz aqui é menos B dividido por determinante de A também. A gente vai comparar com B, que vai dar essa equação já. Então, vamos deixar assim mesmo. Agora, o último elemento aqui, né, dessa matriz é A dividido pelo determinante de A. E a gente tem que comparar com a quarta entrada dessa matriz, que é o elemento D. Então, nós temos essas três equações aqui. Lembrando que o determinante da matriz A, que é 1 ou menos 1, se a gente olhar para a matriz A, ó, é A vezes D menos B ao quadrado. A gente sabe que isso daqui é 1 ou menos 1. Então, vamos agora fazer em dois casos. Vamos fazer o caso em que o B é igual a 0 e o B é diferente de 0. Só existem essas duas possibilidades. Ou o B é igual a 0, ou B é diferente de 0. Temos essas informações aqui. Então, como eu falei, vamos fazer o caso 1. O caso primeiro em que o B ele é igual a 0. Bom, quando o B é igual a 0, quem é o determinante de A? O determinante de A é igual a A vezes D, né? Olhando para cá, ó. E daí agora a gente vai olhar para esta igualdade aqui, ó. Bom, daqui a gente conclui que D vai ter que ser igual a vezes o determinante de A, só que o determinante de A é A vezes D. E dessa equação a gente pode cancelar o D dos dois lados. E por que a gente pode cancelar o D dos dois lados? Porque tanto D quanto A são diferentes de 0. Porque se D ou A fossem iguais a 0, olhando para cá, ó, o determinante de A seria igual a 0, daí a matriz A não seria inversível. Então a gente garante, né, nesse caso aqui em que o B é igual a 0, a gente consegue garantir que tanto A quanto D são diferentes de 0, e daí a gente pode cancelar esse D com esse D dos dois lados, vamos obter que 1 é igual a ao quadrado. Ou seja, daqui ó, a gente tira que o A é igual a mais ou menos 1. E, de forma análoga, olhando agora para esta equação aqui, a gente vai concluir que o A é igual a D vezes A vezes D. E agora a gente pode cancelar o A dos dois lados. Vamos ficar com 1 igual a D ao quadrado. Ou seja, o D é igual a mais ou menos 1. Então, quando o B ele é igual a 0, quais são as possibilidades para a matriz A? Então, quando o B é igual a 0, a matriz A ela vai assumir 4 possibilidades, né? Por exemplo, para A igual a 1 e D igual a 1. O B é sempre 0, né? A gente tem essa possibilidade aqui. Nós também temos essa possibilidade aqui para o A igual a 1 e o D igual a menos 1. Nós também temos a possibilidade do A ser igual a menos 1 e o D ser igual a 1. E a gente tem a possibilidade do A ser igual a menos 1 e o D ser igual a menos 1.
essas são as 4 possibilidades para a matriz A quando o B é igual a 0. Agora vamos analisar o caso em que o B ele é diferente de 0. Então o caso 2 é o caso em que o B ele é diferente de 0. Bom, nesse caso aqui a gente pode olhar para essa equação. Ó. Dessa equação aqui, a gente pode cancelar o B dos dois lados. Ó. Vamos obter que o determinante de A é igual a menos 1. Quando o B for diferente de 0, então o determinante de A vai ser igual a menos 1. Lembre que só existiam 2 possibilidades para o determinante de A. Ou ele é igual a 1 ou igual a menos 1. Perceba que essas matrizes todas aqui, ó, elas têm determinante ou 1 ou menos 1. Só que quando o B é diferente de 0, obrigatoriamente o determinante de A tem que ser igual a menos 1 por causa dessa equação. A gente pode cancelar o B com o B dos dois lados. Ó. Então, sabendo que o determinante de A é igual a menos 1, né, a gente sabe que, olhando para cá, ó, que A vezes D menos o B ao quadrado é igual a menos 1. Agora, pense o seguinte, ó, vamos pensar nessa igualdade aqui. A gente sabe que daquela igualdade ali, nós temos o quê? Né? Nós temos que o D vai ter que ser igual ao A vezes menos 1. Certo? Porque como o determinante de A vale menos 1, então o D vale menos A dessa equação aqui. Ó. O determinante de A é igual a menos 1, então D é igual a menos A. E daqui a gente também tira que o A é igual a menos D, que é a mesma coisa. Então a gente sabe que o D é igual a menos A. Ou seja, daqui a gente conclui que, trocando nessa expressão aqui, ó, o D pelo menos A, nós obtemos que menos A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a menos 1. E daqui nós concluímos que A ao quadrado mais B ao quadrado vale 1. E olha só, agora a gente tem essa equação aqui, A quadrado mais B quadrado igual a 1. E o que nós podemos concluir a partir daqui? A gente pode concluir que o A ao quadrado é igual a 1 menos B ao quadrado. Mas, como o A ao quadrado é não negativo, né, e ele é igual a esse valor aqui, então tudo isso aqui é maior ou igual a 0. Agora, quais são os valores de B tais que 1 menos B ao quadrado é maior ou igual que 0? Daqui a gente conclui que o B ele tem que estar entre menos 1 e 1. Né, porque a gente pode pensar que isso aqui é uma função do segundo grau na incógnita B. Então tem duas raízes, né, tem a raiz 1 e a raiz menos 1. E a concavidade é voltada para baixo, né? Porque tem esse menos 1 multiplicando B quadrado. E os valores de B, tais que 1 menos B ao quadrado é positivo, são esses valores aqui, ó, entre as duas raízes. Né? Como a gente está no caso em que o B é diferente de 0, né? Então a gente tem que colocar aqui, né? B diferente de 0. Então, nós temos isso. A gente sabe que o A tem que ser igual, né? Daqui a gente conclui, portanto, daqui nós concluímos que o A ele vai ter que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos B ao quadrado. Né? E daí a gente vai ter algumas possibilidades, duas possibilidades, né, para a matriz A. A matriz A ela vai poder ser essa daqui, por exemplo. Ó. Quando o A, né, esse A aqui for 1 menos B quadrado na raiz, a gente sabe que o B a gente tem que colocar aqui, né? O B aqui a gente coloca aqui e aqui. A gente sabe também que o D é o menos A, então aqui fica menos a raiz quadrada de 1 menos B ao quadrado. Né, por causa dessa informação aqui, ó, o D é igual a menos A. E a outra possibilidade, né, quando o A for o oposto, né, desse valor aqui, ou seja, vai ficar 1 menos B ao quadrado na raiz, né? Daí o oposto desse valor, esse é o valor do A. Então o valor do D vai ser o oposto desse aqui, que vai ser raiz quadrada de 1 menos B ao quadrado. Aqui a gente coloca B e aqui a gente coloca B. Então existem essas duas possibilidades para matrizes ortogonais e simétricas quando B é diferente de 0. É essa daqui e essa daqui. Então essas são todas as possibilidades de matrizes, né? São todas essas, união com essas aqui, ó. Em que o B, né, nesse caso aqui, o B tem que ser diferente de 0 e tem que estar entre menos 1 e 1. Né? Então são todas essas matrizes que são ortogonais e são simétricas, matrizes 2 por 2. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.